noite. É uma alegria estar aqui com vocês para refletirmos um pouco a respeito da doutrina espírita, que tem nos oferecido tantos elementos para compreendermos melhor a vida, lidarmos com os nossos problemas, com as questões que estes dias turbulentos oferecem. Hoje, embora o nosso foco seja o aspecto educacional, a educação ou a forma como nós educamos os nossos filhos, ela em geral está muito ligada à forma como nós fomos educados e acabamos por repetir ou por reproduzir alguns modelos, porque parece que assim ficou claro para a gente que seria o melhor caminho. E aí nós temos um desafio nessa noite, porque a forma como a maioria de nós foi educado parte de um pressuposto ou parte de alguns pressupostos que estão presentes, na sua maioria, no pensamento da Igreja Católica, mas não necessariamente na essência do cristianismo e com certeza muito diferente da abordagem da doutrina espírita. Então hoje nós queremos trazer alguns elementos para pensarmos um pouco o ser humano, o nosso processo de transformação moral, e a partir disso pensarmos o que caberia à educação numa perspectiva diferente da educação que a maioria de nós vivenciou e do que melhor a doutrina espírita tem para oferecer às pessoas. E como nós estamos falando de uma mudança de paradigma ou de um certo rompimento na forma de pensar, eu queria que vocês ficassem muito à vontade de fazer qualquer pergunta no meio do caminho, porque eu prefiro usar o tempo, interromper e a gente poder conversar a respeito das dúvidas que possam ficar, do que passar todo esse período e vocês saírem mais confusos do que chegaram. Combinado assim? Faça assim com a cabeça ou assim? A primeira ideia que nós precisamos construir a respeito do processo educacional e que permeia a ideia de transformação moral é da onde que surgem os problemas ou da onde que surge o mal, as dificuldades do ser humano, tendo em vista a lógica de que a educação seria auxiliar o sujeito no seu processo de desenvolvimento. Porque a lógica que permeia a nossa vida, e quando eu digo que ela está atrelada à Igreja Católica, é de que o mal, ele é algo que vem de fora. E a Igreja Católica trouxe o pensamento de um equívoco primeiro, atribuído a tal daquela cretina da Eva. As coisas estavam indo tudo bem, Adão estava indo super bem, e vem a mulher danada e faz a coisa desandar. Mas não dá para culpar a mulher por inteiro, porque ela acaba incitando Adão, dizendo: come a maçã, Adão, come a maçã. Mas alguns vão dizer, ela também foi vítima de más influências. E quem era a má influência da Eva? A serpente. Então existe uma danada de uma serpente que é o símbolo do inimigo, do diabo, do mal, que seduz de maneira muito ardilosa a Eva e convence-a a ter uma atitude contrária às prescrições ou às vontades de Deus. E a partir disso, que é considerado por alguns como pecado original, a coisa desandou. Foram expulsos do paraíso e o problema começou na nossa vida. Então, de onde vêm os nossos problemas? Da tal da Eva, danada, e veja que nós somos produto disso, quando ainda somos uma sociedade machista, quando ainda atrelamos a ideia do feminino ao equívoco, ao problema, e atrelamos a ideia do masculino à força, ao equilíbrio e à dignidade. Nós ainda somos produtos desta cultura machista, mas em especial a ideia de que se não existisse essa tal desta serpente, nós estaríamos vivendo ainda num paraíso maravilhoso. E qual é a mensagem que há por trás disso? De que o mal, ele decorre, ele vem então de fora e tenta habitar dentro. Essa é a concepção de mal da doutrina espírita?
Qual é a noção que nós temos de mal? Porque veja que se não olhamos com cuidado, nós caímos em vários equívocos. E um deles é atrelar agora o mal. Não temos mais o diabo, porque a doutrina espírita não traz a figura do diabo, mas agora nós temos os obsessores. E então, se eu me desequilibro, se eu tenho um problema, se eu bebo, se eu grito, a culpa é de quem? Dos obsessores. Continua indo uma ideia de um mal lá fora, de uma coisa ruim que acontece lá fora e que me desequilibra. Como se não existindo essa coisa ruim, eu fosse uma pessoa maravilhosa e nunca teria saído do paraíso. Muda para vocês aqui em Londres essa concepção ou está todo mundo no mesmo barco? Tudo no mesmo barco, porque a gente é ser humano, né? E essa é a nossa desgraça por hora. Então, nós vamos mudar o vocabulário, nós vamos atrair a outras forças, alguns vão dizer dos astros, outros vão dizer dos espíritos, mas continuamos pensando que a concepção é de fora para dentro. E a doutrina espírita não parte desse pressuposto. Allan Kardec tem um texto excelente na Gênese, chamado O Bem e o Mal. E ali ele faz uma análise de que o mal não é esta coisa que veio de fora e que fez com que a gente desandasse. E ele traz uma concepção que é até difícil da gente entender em algum momento, porque ele vai dizer, em verdade o mal não existe enquanto uma substância, enquanto um produto, porque o mal é a ausência do bem. No Livro dos Espíritos ele vai dizer que a forma de diferenciarmos o bem do mal é porque o bem é tudo aquilo de acordo com as leis de Deus. E o mal, tudo aquilo que for contrário às leis de Deus. Mas nesse texto da Gênese nós entendemos com um pouco mais de profundidade que não existe o mal enquanto algo concreto. Se ele não é algo concreto, ele não pode ser combatido. O mal é a ausência do bem. Ele é algo que não existe em si, só está faltando algo. Se o bem é o acordo com a lei divina, é a consciência, então não existe algo para ser combatido. Quando eu tenho meu filho numa atitude egoísta, eu parto do pressuposto de que o egoísmo é uma coisa boa ou má? Responda para mim, interaja um pouco, pelo amor de Deus. Boa ou má? Má. Então precisa ser combatido. E aí nós dizemos, você não pode ser egoísta. Compartilhe o teu brinquedo com o coleguinha. E se não compartilhar, não compre mais brinquedo. Qual é esta noção? É a da Igreja Católica. De que tem uma serpente danada levando meu filho ao mal, e se nós combatermos e brigarmos, ele vai andar no caminho do bem. E então essa criança agora ouve sua mãe ou seu pai lhe criticando esta atitude, e agora ele compartilha aquele brinquedo. Vai dar certo isso? Fiz uma pergunta, vocês têm que interagir. Pior é que dá. Para espírito rude, grosseiro e ignorante, dá. Porque é um mínimo de civilidade. Mas vamos chamar isso do melhor que nós temos a oferecer e do grande processo de transformação moral que há de conduzir os seres da condição hominal à condição angelical? Não. Esse processo repressivo de dizer não faça isso, senão você vai apanhar, ele serve para tirar o ser humano do estado de primitividade e levá-lo ao mínimo de humanidade. Porque não é possível viver numa civilização fazendo só o que me dá vontade, fazendo só o que me interessa. E para que a gente possa viver em sociedade, eu preciso aprender a reprimir um pouco dos meus impulsos, um pouco dos meus desejos e pensar num coletivo. Isso é sair de um estado de primitividade para se tornar humano. Porque aquele que só faz o que tem vontade, na hora que gritam comigo, eu vou lá, pego um revólver e mato, isso aí está longe de ser humano. Ele está mais próximo de um animal reagindo do que de um humano.
no sentido do que pensa, de que sabe quem é e o que está fazendo ali. Então veja que o processo repressivo ele é importante. E Freud vai dizer que se não existir repressão, não existe civilização. Porque a repressão faz parte do nosso estado civilizatório. Porém, é muito pouco. A doutrina espírita, ela já vem para este sujeito que já se tornou um ser humano, que já civilizou, que já não é mais um ogro, para dar um outro passo, um passo um pouco mais significativo, que é o do estado de consciência. Partindo do pressuposto de que nós que estamos no mundo de provas e expiações, já temos o discernimento do bem e do mal. Mas acontece que chegamos num estado tal, que mesmo tendo discernimento do bem e do mal, muitas vezes nós somos tomados pelo... Fala pelo que você tem sido tomado. Cada um fala de si, né? Cada um fala de mim, cada um fala de si. Mesmo tendo discernimento do bem e do mal, muitas vezes nós somos tomados pelo mal. E a gente sabe que não deveria guardar ressentimento, mas quando vê, guarda. A gente sabe que não deveria alimentar o desejo de vingança, mas aquela pessoa que nos prejudicou, quando cai ali na frente, dá um gostosinho aqui dentro. A gente sabe que não deveria colocar a dimensão material como mais importante do que tudo, mas quando vê, nós estamos em função da materialidade e dividimos ou compartilhamos apenas o dinheiro que nos sobra, o tempo que nos resta e as coisas que não nos são importantes. Então nós somos ainda criaturas egoístas, invejosas. Tem algum invejoso aqui? Arrogantes. Algum arrogante? Orgulhoso? Não. Nós estamos neste estado aonde já sabemos que o orgulho, que a inveja, o falar mal dos outros, que a agressividade, a sexualidade desequilibrada vão gerar problemas. Não precisamos mais de uma repressão para dizer sim ou não. Mas acontece que nós não sabemos o que fazer com isso na nossa vida. E o passo mais significativo que nós temos no desenvolvimento das ciências está lá em 1900 com Freud, um neurologista austríaco que começa a perceber que no impulso de se modificar moralmente, o que o sujeito acaba fazendo é reprimir os seus conteúdos. Então eu percebo a agressividade dentro de mim. Alguém já percebeu a agressividade dentro de si? A vontade de dar um soco na cara de alguém, de falar umas verdades, de dar um empurrão, um negócio assim. Que bom que vocês também sentem isso. Aí a gente sente esse negócio, mas devo dar um soco na cara da pessoa? Não. Já sei que não devo. Se você ainda acha que deve dar, então está nessa briga entre o primitivo e o hominal. Mas, se você já sabe que não deveria dar um soco na cara da pessoa, você já pode ser considerado um ser humano, minimamente decente, minimamente civilizado. Mas quando eu seguro este impulso de não dar um soco na cara daquela pessoa, o que acontece com esse desejo de agressividade? Ele é reprimido. Eu queria, mas não posso. O desejo sexual acontece pela mesma via. Se você está casado, tem um mínimo de civilidade, você não deveria sair se relacionando com outras pessoas. Isso é o mínimo de civilidade que se espera de um ser humano. Mas há o desejo, há o impulso, há a vontade de. E quando eu digo não posso, o grande passo que Freud nos ofereceu é dizer, este impulso não deixa de existir. Ele sai agora da consciência e vai para o inconsciente. E lá no inconsciente, este conteúdo vai ficar silenciado? Ele vai deixar de existir? Mas quando que Freud falou isso? 1900. E olha que coisa interessante. Ele começa a analisar o caso das histéricas. Já ouviram falar das histéricas de Freud?
a mulher perdia a fala. Mas se fosse fazer um exame clínico, físico, não havia problema nenhum nas cordas vocais. Não conseguia mais andar. Mas se vai fazer um exame clínico, não há problema nos órgãos, nas pernas. As questões eram mentais ou emocionais. E Freud então começa a analisar que estas pessoas que faziam esses sintomas graves, em determinado momento reprimiram algum conteúdo da sua consciência. Tinham um desejo, e em especial ele vai dizer que os maiores conflitos da humanidade, eles transitam pelo desejo agressivo e o desejo sexual. Estes dois temas que são tão difíceis de nós administrarmos, eles não deixam de existir. Eles vão para o inconsciente e não vão ficar silenciados. Eles vão atuar de alguma maneira dentro de nós. E aquela agressividade que era a vontade de ir lá e agredir o próprio pai, paralisa o braço. Porque se não puder agredir, então não serve para mais nada. E aí a pessoa não conseguia mais mover o braço. Se você perguntar para aquela mulher por que paralisou o braço, o que ela responderia? O que ela responderia? Não sei. Porque o conteúdo que ela reprimiu está no inconsciente. No inconsciente quer dizer eu não tenho conhecimento. Não é eu sei, mas estou mentindo. Não é eu sei, mas eu estou escondendo. Eu não sei. E se perguntar se existe dentro dela agressividade suficiente para agredir alguém, o que ela diria? Não. Em absoluto. Freud fala isso em 1900 e acaba sendo um grande suporte para refletirmos as questões do espírito. Porque aquilo que Freud chamava de inconsciente, nós aprendemos na doutrina espírita, por Emmanuel, por André Luiz e por Joana de Ângeles, a chamar o que a psicanálise chamou de inconsciente, nós chamamos de espírito. Então, na doutrina espírita, nós falamos do espírito, mas o entender como interagem as forças dentro de nós precisamos fazer uso das ciências, conforme já havia proposto Allan Kardec. Então, quando Freud analisa o inconsciente e como essas forças funcionam, ele está trazendo uma análise de como funciona o espírito, de como se dá o nosso processo de desenvolvimento moral. E então, juntando essas duas coisas, nós entendemos que a transformação moral, ela não pode se dar por inteiro pela via da repressão. Porque tudo aquilo que eu digo não, tudo aquilo que eu digo não faço, não quero, não vou desejar, não vou fazer isso, não tem como deixar de existir. A minha agressividade, ela não vai evaporar e eu me torno então uma pessoa mansa. Lembra, isso é a lógica da Igreja Católica. Mata-se a cobra e depois que matou a cobra, para onde foi o mal? Deixou de existir. Isso, para nós espíritas, é um pensamento infantil, ou um pensamento mágico, que com uma ação repressiva a coisa fica bonita. Então, eu sendo uma pessoa arrogante, e estou vendo que há outras pessoas arrogantes como eu aqui, né? Estou identificando alguns outros. Em sendo arrogante, eu tenho vontade de dizer, quem que ele pensa que é para falar assim comigo? Mas um espírita de verdade fala desse jeito? Porque se falar um negócio desse, não é espírita, né? Então o que a gente faz com o dedinho que queria subir, dizer quem que ele pensa que é para falar assim comigo? A gente dobra o dedinho, junta uma mãozinha na outra, dobra a cabecinha e diz, ô meu irmão, faz uma voz mansa, igual a gente aprendeu com o Chico, cabecinha dobradinha, fala um pouquinho mais baixo, uma coisa meio sussurrada, e aí diz assim, meu irmão, por que você está fazendo isso? Virou humilde? Não. Você entende como isso é infantil? Nós estamos mudando as coisas por fora e achando que isso está gerando transformação moral. Eu ter o desejo de ir lá e matar uma pessoa,
e conseguir controlar esse desejo é um passo de desenvolvimento. Mas espera lá, nós estamos falando do instintivo e do hominal. Mas a nossa discussão do hominal para o desenvolvimento moral, o nosso processo de regeneração, do predomínio do mal para o predomínio do bem, ele exige outros recursos mais elaborados do que uma simples mudança de comportamento. E as pessoas acham que é possível controlar a ansiedade porque antes eu era agitado, eu começo a respirar, eu paro de bater a perna e vou ficando uma pessoa calma. Fica. Pensa em termos de desenvolvimento psíquico. Existe aquela agitação. Se eu tiro da consciência aquela agitação, ela vai para onde? Vai para o inconsciente. E no inconsciente as coisas deixam de existir? Não. Elas só não são percebidas por mim. Então eu não sou mais agressivo. Agora eu sou uma pessoa calma. E faço o problema de refluxo. Alguém que tem refluxo não levanta o braço para não gerar constrangimento. Aí eu faço o problema de refluxo. Faço o problema de gastrite. Hérnia de hiato. Síndrome do intestino irritável. Olha que coisa linda. A pessoa ela é super calma. Mas o intestino dela está irritado. Ela é super calma, mas ela faz a síndrome das pernas inquietas. E o que está por trás de muitos diagnósticos de câncer é um movimento autodestrutivo. Porque o câncer é considerado pela medicina como uma doença autoimune, quer dizer, o próprio organismo se matando. O que tem por trás de um intestino irritável, de um refluxo que não permite cumprir com o movimento natural digestivo, ou com células que se multiplicam de maneira irregular, fazendo um movimento de autodestruição? Vocês entendem que existe um mundo intenso por trás disso? O sujeito faz crise de enxaqueca e a descrição é como se o cérebro quisesse explodir e não coubesse dentro da cabeça. Ou fazemos doenças de pele, aonde muda de remédio e a pele não melhora. Eu lembro certa vez do caso de uma paciente que ela fazia feridas na pele se coçando que geravam uma profundidade tão grande que saía como um plasma assim, e quando ela ia dormir, a roupa grudava na pele, e quando ela acordava no outro dia, levantava e saía pele junto, e o médico disse: você tem que procurar um psicólogo, porque não tem mais o que fazer, você está no movimento de autodestruição. E chega um momento que nem a medicina consegue dar conta das coisas que estão acontecendo dentro da nossa cabeça, porque a gente foi se organizando por fora, deixando as coisas aparentemente adequadas, mas foi criando internamente um lixo astronômico de coisas que precisamos lidar. E não é esse o movimento diferente de muitos de nós que estamos dentro das instituições religiosas cometendo atrocidades. Quando vimos toda a podridão de dentro da Igreja Católica, com os casos de AIDS, de gravidez, de abortos, de pedofilia e esquemas que envolviam uma dimensão global de pedofilia dentro da Igreja Católica, daquelas pessoas que, porque não sabiam como lidar com a sua sexualidade, no movimento repressivo, buscaram a religião num aspecto de castração. Mas a sexualidade vai deixar de existir dentro do sujeito? Não vai. E aparece de uma maneira silenciosa, camuflada e por vezes nos toma. Somos nós dentro do centro espírita que acabamos tratando mal uns aos outros. A gente chama de irmão, a gente está fazendo a palestra, mas dá alfinetada o tempo inteiro uns nos outros. E quando diz: nossa, mas você foi grosseiro, mas você é muito sensível.
E nós justificamos as nossas loucuras, justificamos o nosso desequilíbrio, porque não conseguimos olhar para dentro, que as questões lá dentro estão muito piores do que nós imaginávamos. Então, com isso, o que eu queria convencê-los nesse primeiro momento? De que sair daquela zona primitiva e conter os impulsos, ele é um passo no processo educacional. Mas se nós quisermos continuar o percurso de desenvolvimento moral, nós precisamos encontrar outros métodos educacionais que servirão para nós e que, por consequência, servirão para a educação dos nossos filhos. E o mais legal de tudo isso é que estes métodos educacionais diferenciados, eles já foram anunciados por Allan Kardec em 1857. Antes de Freud, antes de Jung, antes de todo o conhecimento que nós temos da psiquiatria ou dos grandes educadores, Allan Kardec já começava a desvendar a questão da transformação moral e do processo educacional. Mas nós ainda não levamos a sério os textos de Kardec. A gente vai lendo um pouco de tudo, um monte de autores, um monte de gente falando coisas bem legais, e se surgir um texto agora dizendo novos métodos da educação no Espiritismo, a gente vai lá se acabar de ler. Mas Allan Kardec já falou de educação, já trouxe conceitos claros, já desenvolveu teses, não só dentro de O Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho e algumas outras obras, e nós não levamos a sério. Porque os textos de Kardec, nós temos falado isso repetidas vezes, os textos de Kardec são textos de filosofia. Você não pode ler como ler receita de bolo, porque receita de bolo dá para ir lendo no computador enquanto está fazendo a comida. Vai lendo e vai fazendo, vai lendo e vai fazendo, e no final dá certo. Não dá para ler os textos de Kardec como a gente lê entrevista. Pergunta e resposta, porque parece, né? Sendo pergunta e resposta, lê a pergunta e a resposta, depois de umas 10 que você já se cansou, você leu o suficiente. Não dá. Nós estamos falando de textos filosóficos, ou seja, textos de alta complexidade. Textos que precisam ser lidos, relidos e amadurecidos. Porque o que eu tenho visto aí no movimento espírita é que as pessoas até sabem as respostas, mas não há qualquer aplicação na sua vida. A gente até sabe, eu pergunto para vocês, qual o meio mais eficiente que tem o homem se transformar manualmente e não ser arrastado pelo mal? Está lá na questão 919. Todo mundo fala o autodescobrimento. Mas na hora de pensar a prática do autodescobrimento, a gente não sabe. Aí pergunta, e o que você faz com a tua vaidade? A gente vai tentar controlar. Então eu que usava brincões largos e aqueles colares bonitos e casacos super caros, agora uso uns casacos mais chinfrim. Entende o que é chinfrim? O vocabulário elegante que eu tenho para falar dessas coisas. Então vocabulário mais chinfrim, usava aqueles colares chiquérrimos, agora você usa um colarzinho mais ou menos, um anel de coquinho, sabe? Um anel de coquinho. E aí você virou uma pessoa humilde, não virou? E para onde foi tua vaidade? Igual a cobra que a gente caceteou e ela deixa de existir. E tua vaidade deixou de existir. Deixou de existir? Aí agora nós somos vaidosos com a nossa simplicidade. E quando a gente olhar alguém com um casaco de $1.000, a gente vai dizer assim... 1.000 pounds. 1.000 pounds, desculpa. Minha cabeça ainda está em Nova York, já vai adaptando para cá. Mas daí você tem um casaco de 1.000 pounds, mas é caro um casaco de 1.000 pounds. Dá uma inveja, não dá? Um casaco de 1.000 pounds. Aí você vê uma mulher com um casaco de 1.000 pounds e você diz, mas eu já fui assim. Já gastei tanto nessa vida, já joguei tanto dinheiro fora, mas graças a Deus, depois que eu virei espírita, nunca mais. Só o anel do coquinho. Agora, anel de coquinho, esse casaquinho aqui, ó, no brechó. Comprei, tem brechó? Comprei no brechó.
choro. E eu não percebo que eu estou me envaidecendo da minha simplicidade, mas continuei vaidoso. Continuei me achando melhor do que os outros por algo que se faz ou que se tem. Não chame isso de transformação moral. A gente apenas mudou de sintoma. Antes eu me envaidecia por causa da roupa cara. Agora eu me envaideço porque eu sou simples. Mas continuei envaidecido. E antes eu me envaidecia por causa da casa, por causa do carro. Agora eu me envaideço por causa do meu vocabulário. E na oração as pessoas dizem: Marlon, que linda a tua oração. Faz a oração pra gente. E aí eu digo: imagina. Mas já estou indo pra frente. E aí faço uma oração sentida e linda que as pessoas adoram. Então antes era o carro pelo qual eu me orgulhava. Agora é a oração, mas continuei sendo orgulhoso. E antes as pessoas me criticavam. E eu batia a boca, dizendo: não é assim, você não sabe, você não estudou. Hoje me criticam e eu digo: tudo bem. Cada um tem seu ponto de vista, né? Meu irmão dizia: cada um é cada um. Mas lá por dentro, lá no inconsciente, eu estou pensando: é um idiota. Deixa que ele pense o que ele quiser, eu vou continuar pensando o que eu quiser, e um dia ele vai entender como eu penso. Mas em palavras, por fora, só diz: tudo bem, você tem direito de pensar como você quiser. Mas eu estou dizendo: você é um ignorante, e o dia que você quiser mudar e ser como eu, você tem o direito de ser. E nós estamos chamando isso de transformação moral. Isso não tem nada a ver com a proposta de Allan Kardec. Nós não teremos tempo de aprofundar algumas reflexões devido ao horário, mas não se preocupe que vou trazer coisas significativas. Mas se vocês tiverem interesse, eu estou falando porque eu estou lembrando que nós vamos fazer um aprofundamento disso para discutir educação no sábado. No sábado, nós vamos ter um seminário sobre educação moral, e aí a gente vai conseguir discutir um pouco melhor sobre o autodescobrimento como método de transformação moral, que agora não vai ser possível de nós discutirmos. Então agora a gente vai discutir o primeiro nível desse processo de autodescobrimento, através de algumas colocações de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Não inveje a minha edição do Livro dos Espíritos, de 150 anos, comemorativa da Federação Espírita Brasileira. É porque eu senti vindo uma coisa, e aí eu já tentei me defender aqui. Ficou 10% do peso da mala. Allan Kardec escreve na terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Ele escreve um capítulo chamado Perfeição Moral. Eu digo que este texto nós deveríamos ler e reler inúmeras vezes, porque talvez sejam algumas das partes de maior complexidade da doutrina espírita. O que é essa tal de perfeição moral e como nós nos transformamos moralmente, que não é a mesma transformação da Igreja Católica, que elegeu o orgulho, a avareza, a luxúria como pecados e que precisam ser combatidos. Nós não temos a concepção de pecados e por isso não combatemos quem nós somos. A nossa é a concepção a respeito das paixões. É diferente pensar em paixão e pensar em pecado. Então, a arrogância, a agressividade, a sexualidade, todos estes vícios morais, Allan Kardec coloca num pacote chamado paixões. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é a 907. Ele pergunta assim: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E o que os espíritos respondem? Você não sabe decorar a questão? Não. Não é mal em si. A paixão está no excesso, aliado à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa
o mal. Então, nós entendemos que existe uma energia que nos leva a um processo, que tem um sentido de nos conduzir ao bem. Mas quando não é bem canalizada, nós temos o mal. Clara a colocação para vocês? Então, o mal é a ausência de consciência, é a ausência do entendimento, é a ausência da concepção de como eu deveria usar aquela energia. Vou trazer um exemplo para ver se facilita para vocês. A agressividade é uma coisa boa ou má? Se não tivesse agressividade, você teria sobrevivido até aqui? Não. Porque a agressividade é a energia que faz a gente ir à luta, fazer a coisa acontecer. E quando você está cansado, você precisa de agressividade para dizer: meu Deus, que saco esse trabalho, mas é mais um dia que eu vou. É a agressividade que faz isso. E na hora que alguém te faz mal e você diz: ei, pera lá, eu não mereço ser tratado desse jeito. Esse é o meu valor. É a agressividade que faz isso. É a mesma agressividade que, quando é mal conduzida no sentido do abuso, faz com que a gente mate alguém. Porque eu acho que eu sou mais ou melhor do que o outro. E se eu pego alguém me traindo, ou traindo com a minha esposa, ou com meu marido, me sinto no direito de ir lá e matar. É a mesma agressividade que vai fazer com que, quando eu vejo meu marido ou minha esposa me traindo, eu diga: bom, desculpa, se você quer viver esse tipo de palhaçada, esse tipo de mentira, não me envolva nisso, porque eu quero ter uma vida íntegra. É a mesma energia. Mas quem não sabe fazer uso da agressividade, vai descobrir que o marido ou a esposa trai. E vai fazer o quê? Vai ficar ressentido. Sabendo que o casamento já desandou há tanto tempo, porque não quer parecer uma pessoa desequilibrada, vai se esforçar no eu perdoei e termina a vida com câncer. Porque o ressentimento é essa energia agressiva que não foi bem canalizada e faz com que o sujeito adentre um estado de autodestruição. Vocês conseguem entender o exemplo do bem e do mal? A sexualidade, quando em essência é boa ou é má? Ela foi feita para o bem, dizem os espíritos. Mas quando mal utilizada, gera o mal. Então esta energia sexual, ela sendo mal utilizada, faz com que eu seduza as pessoas, com que eu atenda apenas os meus prazeres, com que eu não leve o outro em consideração e vou gerando um estrago por onde eu passo. Mas a sexualidade bem conduzida é algo altamente saudável. Mas a mulherada no movimento espírita diz: graças a Deus, eu não preciso mais desse negócio. Porque na concepção católica, quanto mais distante você estiver do pecado, mais próximo você está de Deus. Isso não tem nada a ver com doutrina espírita. Se você não precisa mais desse negócio, você provavelmente tem algum problema nos mundos de provas e expiações. Porque a sexualidade é uma energia que deve ser usada. E não é diferente daquelas grandes madres da Igreja Católica que não faziam sexo, mas que eram extremamente autoritárias e punitivas. Porque no ato de castrar e de constranger as noviças, tinha ali a sexualidade presente. No gozo do ato sádico. E por outro lado, das noviças que também tinham gozo pelo ato masoquista, o prazer de sofrer. E ali existe uma relação sexual sem órgãos genitais. Porque a energia que está dentro de nós não deixa de existir
como se fosse possível matar uma cobra e o negócio esfairecer. Vocês ficaram meio chocados. Tem até medo de perguntar se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, mas em relação a essa, mas a anterior, em relação à agressividade com as pessoas, né? Por exemplo, quando alguém chega e é agressivo com você e até machuca você com palavras, não talvez com um murro, mas com palavras. E você sente essa vontade de reagir ou de se defender, mas você não faz exatamente para não dar continuidade àquilo, tá? Então você fica o falso modesto, ok, tá bom, eu entendi, mas eu não vou reagir. E isso vai interiorizar. Como é que você lida com isso depois no futuro? Você vai pensar, vai para casa e falar assim, na semana que vem, quando eu vejo, eu vou retribuir isso, porque eu não posso ficar com isso dentro de mim, não é legal, vai fazer um câncer. Como é que você vai lidar com isso? Nós estamos partindo do princípio de que esta energia dentro de nós, como dizem os espíritos Allan Kardec, foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. Então esta energia agressiva dentro de mim, ela deve fazer um bem. Se eu não o uso por esta via, ela vai me fazer um mal. Então pensar o que é o bem naquela situação é um grande desafio. Porque quando eu não faço nada, eu vou me destruir. Ou destruir o outro. O que seria o bem no meio do caminho? Você conversar com a pessoa, você falar que você não gostou, mas de uma maneira calma, de uma maneira sem... Se você não puder fazer isso. Estou falando do ideal. Então, vejamos Um que... sinal de inteligência é você ter uma visão mais aérea, mais de cima da situação inteira. Saber posicionar-se. Saber que naquele momento, por mais que eu retalie, não vai levar a nada. Ou seja, estamos ali, quem tiver o argumento mais forte, vence. Será que está certo? Talvez não. Talvez é você ter a consciência assim mais ampla, a visão mais ampla, para conseguir ver e onde você quer chegar. Então são as jogadas que a gente faz para chegar a um fim, às vezes. Hoje silencio, está bem, mas quando houver um pouco mais de inteligência, ponderação, talvez haja uma futura oportunidade. E aí talvez eu reinicie aquilo que começou mal. Vejam que um sujeito extrovertido vai encontrar um caminho para lidar. Um indivíduo introvertido, outro caminho. Um indivíduo mais racional vai fazer um tipo de ponderação. Um indivíduo mais emocional, outro tipo de ponderação. Da onde tem que vir a resposta? De dentro. Tem que vir de dentro. Porque há situações aonde talvez dê para silenciar. Há situações aonde talvez eu precise colocar um limite dizendo, ei, desse jeito não dá para continuar. Há situações aonde eu preciso dar um feedback adequado para a pessoa dizendo do quanto ela me machucou. Há situações onde talvez seja possível relevar qual é a melhor alternativa. Não existe resposta pronta. Se você tiver uma resposta pronta para todas as situações, também tem algum problema, porque cada situação, com cada pessoa, toca em um lugar e vai gerar uma situação completamente nova. Mas é importante entender que a via da submissão, ela não tem a ver com o espiritismo, não confundam isso. A via da submissão, do sujeito que tudo aceita, que nada questiona, que não reflete, que não se posiciona, não tem a ver com doutrina espírita, não tem a ver com Jesus Cristo. Ser pacífico e ser passivo são duas coisas completamente diferentes, né? E aí é onde, não só aqui no país que vocês estão, mas eu tenho visto em vários outros lugares, as pessoas criaram aversão a Jesus. Por esses dias, conversando com um inglês, ele disse, não venham me falar desse Jesus,
Porque esse Jesus que a igreja fez as pessoas acreditarem é um abobado, que aceitava qualquer coisa. Não me venham com esse discurso. Porque o Jesus que está lá no Evangelho, que o Espiritismo toma como modelo e guia, ele foi mais anarquista do que abobado. Tão anarquista que termina crucificado entre dois ladrões, visto como um delinquente, energia suficiente para marcar a história mundial do Ocidente. No Ocidente. Nietzsche diz assim: o único verdadeiro cristão, Nietzsche é um filósofo extremamente crítico do cristianismo, e ele vai dizer: o único verdadeiro cristão foi aquele que morreu na cruz, porque o resto não entendeu a proposta dele, porque Jesus metia a boca no povo. E vocês imaginem que ele estava no jantar, o anfitrião tinha lhe recebido, entra uma prostituta, inconcebível que entrasse uma mulher naquele contexto para interagir com os homens, inconcebível, mas não era apenas uma mulher, era uma prostituta, e ele constrange o anfitrião para atender aquela mulher, na verdade que habitava dentro dela. Anarquista, com A maiúsculo. Não tem nada a ver com o homem bonzinho do nosso discurso. Honrar pai e mãe. Ele falou honrar pai e mãe? Falou. Mas tem uma outra parte que ele disse odiar pai e mãe. Por que a gente ficou só com honrar e não falou do odiar? Da necessidade de rompimento com uma estrutura e um pensamento familiar para o desenvolvimento psíquico. E nós pais ficamos enlouquecidos quando os nossos adolescentes começam a nos odiar. Quando começam a romper. Mas é extremamente saudável que o adolescente rompa. Porque ele precisa romper, porque faz parte de uma outra geração, faz parte de uma outra forma de pensar. Ele precisa romper para se estabelecer na vida, faz parte de um desenvolvimento psíquico saudável. Mas nós ficamos só com a parte do honrar pai e mãe. Mas Jesus também falou do odiar pai e mãe. E nós ficamos com os comportamentos bonzinhos e adequados, quando ele não estava preocupado em ser bonzinho, adequado, coisa nenhuma. Ele tinha um único compromisso, era com a verdade. E se vão gostar ou não vão gostar, ele tinha um compromisso com a verdade. É claro que nós não podemos pegar numa medida exata e querer colocar para a gente, porque nós não temos consciência da verdade. E a gente vai se atrapalhar o tempo inteiro, achando que a gente está fazendo certo e depois vai descobrir. Mas a hora que algumas coisas estão claras, a gente vai ter que pagar o preço disso. Então, não confunda a lógica de um ser bonzinho, que é aquele que vai se livrando dos pecados, das energias, e ele fica tão sem gracinha, que ele perde o sexo, ganha asas e agora toca a harpa. De tão sem graça que ele ficou, ele serve apenas para tocar harpa. Mas a nossa concepção de anjo são de homens fortes que transformam a humanidade, a exemplo de Jesus. E não de criancinhas tocando harpa. Estes são os anjos para nós. Homens fortes, vinculados a um ideal. Hã? E mulheres. E mulheres, homens vão pegar no sentido de humanidade. Mas então seres humanos fortes, capazes de lidar com o mundo contrário, consolidando a presença do bem, da justiça e da verdade. Vocês entendem que são concepções completamente diferentes? E para isso a gente precisa tirar ou superar a noção de que desenvolvimento moral, de que educação e processo de transformação tem a ver com ir se limpando das paixões, tem a ver com ir se limpando dos pecados, porque o que Kardec absorveu dos espíritos é que não é se limpar, é saber bem utilizar. Percebem a diferença? Para ficar um pouco mais claro. Eu queria aproveitar agora, que você está falando de utilizar bem essas paixões, você estava falando de vaidade, né? E falou naquele ponto em que a pessoa não se envaidece mais por causa da sua roupa, mas agora se envaidece por causa do seu vocabulário ou de qualquer outras qualidades, né?
Qual seria a diferença, por exemplo, entre vaidade e, digamos assim, autoconsciência? Eu tenho esse talento, realmente. Eu me sinto satisfeito por ter esse talento. Isso não é vaidade, né? Isso é um pecado para a Igreja Católica, né? Não é? Termina uma palestra e alguém vem dizer: nossa, gostei muito da tua palestra. Imagina. A gente acha bonito dizer assim, imagina. Mas se falar: olha, achei uma porcaria essa tua palestra, a gente se ofende, porque a gente adora um elogio. Mas ninguém pode dizer: sim, obrigado, eu estudei um monte, me ferrei um monte para fazer essa palestra, que bom que você gostou, porque era isso que eu queria passar, esse tipo de impressão. Pode falar isso no movimento espírita? Deus o livre, porque está obsidiado, fascinado. Olha o que Kardec diz. Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para tornar-se más? E ele responde: as paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Aí são comentários de Allan Kardec. O comentário é extenso, mas eu vou pegar só o primeiro parágrafo. As paixões são alavanca que decuplicam. Sabe o que é decuplicam? 10 vezes mais. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então aqui nós temos a resposta de o que é uma coisa e do que é outra. Quando ela nos dirige, nós temos o mal. Quando nós dirigimos, nós temos o bem. Quando gera prejuízo para nós ou para outrem, nós temos o mal. Quando gera benefício para nós ou para outrem, nós temos o bem. Para fazer uma palestra, eu usava esse exemplo antes de ontem. Para fazer uma palestra é preciso uma boa dose de arrogância. Porque se não houver arrogância, o sujeito não se posta à frente dos outros. Se ele não acreditar que ele tem algo de especial, que ele tem algo a contribuir, que tem algo a oferecer, ele não faz palestra. Mas no dia que ele achar que ele é melhor do que os outros, que ele deve ser tratado de modo diferente porque ele é o palestrante, ou que ele sabe mais e deve ser visto pelo plano espiritual com benefícios, então agora se tornou um excesso e nós temos o mal. Mas a palestra precisa de zelo e de cuidado. E a gente vai gastar um tempão mexendo no PowerPoint, lendo e relendo, estudando, para chegar na hora da palestra e a coisa sair linda. E o que nos move para a palestra sair linda? Arrogância, orgulho, vaidade, medo da crítica, medo do que os outros vão pensar. Tudo isso que nos fizeram acreditar que eram pecados é a energia que me leva a fazer diferença na minha comunidade. Só que agora eu uso dessa energia a meu favor e a favor dos outros. Ou posso usar dessa mesma energia para acabar com as pessoas. Ou consigo mesmo, né? Ou consigo mesmo. Porque por arrogância eu posso não fazer palestra. Não é? Não quer ser criticado. Porque não quero se ser expõe. criticado, o que os outros vão pensar, e vai que eu falo ponhar, pinchar, vai que eu não acerto o inglês, vai que eu erro, vai que as pessoas não gostam, então não faço palestra. Mas vocês vejam, a mesma arrogância que pode me impedir de me expor, pode me levar a contribuir.
E a mesma arrogância que pode me levar a contribuir, pode fazer com que eu me ache melhor do que os outros e me perca nas relações. É a mesma arrogância. Ou a serviço do teu desenvolvimento moral. Ou a serviço da tua autodestruição. Ou a serviço da destruição do outro. Mas a arrogância é a mesma. Quando, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Allan Kardec classifica os mundos, ele fala de 5 níveis. Nos mundos de primitivos, que é a morada dos espíritos recém-criados por Deus, aos mundos celestes, morada dos espíritos puros. E nos classifica nos mundos de provas e expiações, que é o 2 de 5. Olha que tragédia. 2 de 5. Saiu do primitivo, da desgraceira, já chegou na prova e expiação. O que você quer ser no 2 de 5? Aqui é o troglodita, aqui é o anjo. Emmanuel diz, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. É fácil perceber pelo desenho da minha mão. O que você quer ser no 2 de 5? Bom? Você até quer ser mesmo, Ok, vou mudar então. O que cabe ser no 2 de 5? Esforçado. Só esforçado. Mas o que caracteriza quem está aqui no 2 de 5? O predomínio do mal. Porque o bem só vai predominar no 4 de 5. Nós estamos no 2 se batendo para ir para o 3. Não sei se aqui na Inglaterra já começaram a entregar os convitinhos para regeneração. Ninguém. Lá em Curitiba já estão entregando alguns convitinhos. Então nós não sabemos nem se em desencarnando vai para a regeneração, quanto mais para o 4 de 5. Meu bem, nós somos espíritos inferiores. E na tentativa de esconder nossa inferioridade, nós estamos reprimindo as nossas paixões. Mas as paixões, diz Allan Kardec, são alavancas que decuplicam a força do homem. Nós não estamos na fase de virar anjinho de harpa, porque ela não vai chegar nunca. Nós somos os homens que precisam, os homens e as mulheres. Ela levantou bem na hora. Eu pensei, desistiu de mim. Nós somos os homens e as mulheres que precisam aprender a usar as paixões a favor do nosso desenvolvimento. Porque o anjinho humilde não mata ninguém, mas não faz bem nenhum, porque só sabe tocar harpa. Jesus Cristo só fez o que fez, porque como Espírito puro, usou de toda a sua energia para consolidar o bem na terra, ou para trazer o caminho do bem na terra. Então, com isso, nós vamos concluindo a ideia de que a questão não é ser orgulhoso ou não ser orgulhoso, ser egoísta ou não ser egoísta, ser sexualizado ou não ser, ser agressivo ou não ser. A grande questão é aprender a usar desta energia a favor do teu desenvolvimento e do desenvolvimento da comunidade onde você se encontra. Porque é a arrogância que faz se expor, e a mesma que faz não aceitar a crítica, e a mesma que faz não fazer nada. Você não tem como escolher não ser arrogante. Não dá para essa escolha nos mundos de provas e expiações. O que você tem como escolher é como usar dessa energia para o teu desenvolvimento e para o desenvolvimento do próximo. Eu não vou me meter muito não, mas eu achei só interessante, porque quando você, essa tua exposição aí, nos trouxe um novo conceito de arrogância, na verdade. Porque no uso corrente da linguagem, talvez está em dicionários, a arrogância se caracteriza exatamente por você se colocar nessa posição de superioridade. Só se configura a arrogância quando você realmente se acha superior, né? Mas então, sim,
Porque na hora de falar, eu preciso saber que eu tenho uma técnica de oratória que a maioria das pessoas não tem. Mas, assim, essa disposição de fazer bem feito, essa disposição de se expor ao risco, até aí, pelo menos, até onde eu conheço, os dicionaristas não chamariam de arrogância. Mas você nos trouxe um conceito novo sobre o qual vale a pena refletir. Não, mas é bem próximo, porque veja, quando eu estou ali quietinho e não vou fazer palestra, eu penso que eu não vou correr o risco de cometer um erro que vai me fazer com que eu me sinta menor do que os outros. Então tem um sentimento de mais, tem um sentimento de melhor, tem um sentimento de estar acima. E geralmente o sujeito que não faz palestra, ele sempre vai ter crítica de alguém que fez. Nossa, fulano, foi fraquinha a palestra hoje. Super fraca. Meu Deus do céu. Aí o outro diz, você viu o slide? Que horror aquele slide. Mas eu não faço. Mas na concepção desse sujeito que critica os outros, ele se acha melhor ou pior que os outros? Melhor. Tanto é que critica. Critica pra você e fala assim, você foi muito ruim. Você fala, por que você não faz melhor? Ah, eu não. Não, você não tenho jeito para palestra, né? Então eu continuo numa situação super confortável do tipo, não vou me arriscar. Mas não vou me arriscar porque no pedestal fantasioso que eu me coloco, se eu me arriscar, pode ser que eu tenha que descer. Pode ser que eu tenha que descobrir que eu não sou tão bom quanto eu acho. Eu não vou me expor, né? Não vou me expor para correr esse risco. Então vejam que a grande questão é, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. Só que alguns vão conseguir usar dessa energia a favor do seu próprio desenvolvimento e outros vão usar dessa energia ou não usando dessa energia, vão fazer um movimento de autodestruição. E infelizmente esse discurso, ele tomou parte no movimento espírita. E nós acreditamos que as pessoas espíritas, evoluídas, nobres, são as pessoas que não têm opinião, que não têm vontade, que não se expõem. Quem pode fazer oração pra gente? Todo mundo quieto. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Porque dizer eu gostaria de fazer oração, nossa, fica se aparecendo toda semana. Toda semana o Marlon quer fazer oração. Mas deveria ser assim. Quem quer fazer oração pra gente? A gente tem briga. Porque oração é o momento de nos representarmos perante Deus. E se eu não sei fazer, eu quero aprender. Agora não, ficamos assim. Aí eu sempre chamo essa, chamo esse. E nunca chamo ela. Chamo esses três e nunca chamo ela. Chamo esses três e nunca chamo ela. Ela vai se ofender? Você viu que o Marlon nunca me chamou para fazer oração? Nunca me chamou para fazer oração. Gente, faz 1 ano. É sempre os 3 e eu nunca chamo. Aí a gente se ofende. Mas na hora de perguntar quem gostaria de fazer oração, a gente não levanta o braço. Porque parece que é gente que quer se aparecer, gente vaidosa, gente que se acha melhor do que os outros. Mas a gente já se acha. A gente já quer aparecer. A gente já é egoísta, a gente já é vaidoso, a gente já é arrogante, a gente já é tudo isso. O passo que a gente precisa dar não é do não ser, porque não vai deixar de ser. É colocar todas essas características humanas a favor do nosso desenvolvimento e do desenvolvimento da comunidade aonde nós estamos inseridos. Não estamos discutindo ser ou não ser, vaidoso, arrogante, orgulhoso, invejoso. Vamos pegar o exemplo da inveja rapidinho. Eu já passei o tempo do evangelho, mas vou até... Vamos pegar o exemplo da inveja. Eu posso olhar para alguém que eu acho uma pessoa maravilhosa, que trabalha, que faz e que acontece. Nossa, você viu fulano? Parecido, nojento. Fico imaginando como que deve ser em casa uma pessoa dessa. E aí quer destruir a pessoa. Isso é inveja, não é? Mas eu posso dizer, meu Deus, você viu o que fulano faz? Um dia eu quero ser como ele. Fulano, me conta o que você faz. Eu sinto que você tem uma coragem, uma cara de pau, você vai, você faz, você acontece na vida, e eu fico aqui tudo travado, morrendo de medo. Me fala o que você fez para ser assim. Os dois são invejosos, mas um invejoso no movimento altamente destrutivo, de si ou do outro,
e o outro, o segundo, é invejoso, usando da inveja para o seu desenvolvimento moral. Não temos escolha de não ser invejoso na Terra, porque é mundo de provas e expiações. Você tem como escolher bem ou mal utilizar da tua inveja. Faz sentido isso para vocês? Então agora se eu perguntar de volta, quem é que é invejoso? Quem que deve perguntar? Você fala, quem Aí, não vai não, dar? esse exemplo é ótimo. Inveja, não, eu não sou invejoso, é inveja branca. E esses dias eu vi a inveja lilás, que é uma inveja da espiritualidade, uma inveja bonita. Diga, desculpa. Quer dizer, talvez a pergunta que eu tenho para fazer vai mudar um bocado o assunto. Então deixa eu concluir a ideia. A grande questão pressupõe, primeiro, reconhecermos que somos espíritos inferiores, no mundo de provas e expiações, com o predomínio do mal. Segundo, reconhecer que esse mal não é algo que vem de fora para dentro, mas é o meu estado de inconsciência, de não percepção de quem eu sou e do meu lugar no mundo. E terceiro, o que nos cabe fazer, segundo as palavras de Allan Kardec, não é ser ou não ser, é como usar isso a meu favor, a favor do meu desenvolvimento moral e das pessoas que estão à nossa volta. Eu não vou me perguntar se eu sou orgulhoso, porque eu sou orgulhoso. Isso é característica de pessoas no mundo de provas e expiações. O que eu preciso aprender a me perguntar é: aonde está o meu orgulho? Porque se ele não estiver a favor do desenvolvimento, ele vai estar a favor da crítica aos outros, ele vai estar a favor dos comentários nefastos, ele vai estar a favor do me esconder para não correr riscos. E esta é a mesma lógica que a gente vai trabalhar com os nossos filhos. Não é se é sim ou se não, mas é como colocar essa energia a favor. Porque uma criança que bate na escola, bateu no coleguinha, qual é a nossa primeira reação? Meu filho não pode fazer isso. Mas poucos são os pais que vão perguntar: meu filho, por que você bateu? Ah, papai, eu bati porque ele tirou meu brinquedo e eu pedi para ele devolver e ele não devolveu. Ah, por certo, faz sentido querer bater no colega, porque se o brinquedo é seu, se você pediu e ele não devolveu, você tem que tomar uma providência. É da lei divina. Você só vai começar a entender que não dá para tomar providência com as próprias mãos, porque existem recursos na nossa sociedade que vão te ajudar a tomar as providências corretas. Veja que você não está discutindo com o teu filho o desejo do que é dele ou não é dele. Porque se você disser, não pode bater no coleguinho, o que você está dizendo para ele? Se destrua, esqueça do que é importante para você, esqueça dos teus desejos e daquilo que te faz bem, daquilo que você quer. E uma pessoa que esqueceu do que lhe faz bem e do que quer, está doente emocionalmente. Você precisa sim ir atrás do que você quer, mas como educador eu vou ajudá-lo a encontrar os caminhos para que ele encontre aquilo que ele quer. Mas é da natureza do ser humano. É uma energia que, segundo Allan Kardec diz, foi posta para o bem e só se torna mal quando não é bem conduzida. Então, a partir desta lógica, nós começamos a entender que não estamos aqui para virar almas boas, entre aspas, no sentido do discurso da Igreja Católica. Estamos aqui para aprender a bem conduzir as nossas paixões, colocando a serviço de nós mesmos e da comunidade na qual nós estamos inseridos. E neste sentido, nós teremos uma humanidade saudável, de pessoas que fazem e acontecem, mas não voltadas apenas para si, mas com uma consciência de coletividade, capaz de incluir o outro. E no dia em que nós conseguirmos usar desse potencial para a realização do bem, para a transformação do nosso planeta, com certeza, como dizem lá os espíritos, em muito pouco tempo tudo se transformará, sem grandes esforços, porque o esforço que a gente tem que fazer não é para não ser, é para usar do material que a vida nos destina
em favor do próximo. Pela atenção de vocês, obrigado.